Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à entrevista do fantástico Guilherme Decour, o Gui 12, que cara sensacional, falando de vida, falando de poker, falando de Mixed Games, é claro, e uma verdadeira honra a gente reiniciar o nosso ano com esse cara fantástico. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online, o aplicativo que já nasceu gigante para o clube associado. Crie o seu home game e faça o download lá no site da Suprema Poker. Somos trazidos também pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e poker. Abra pelo nosso link e Stars Club, muito mais que um clube de poker online, o clube de poker online. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para entrar no nosso fabuloso grupão de Telegram ou para nos mandar mensagens de áudio. Bora de notícias! Vamos de notícias, mas não sem antes falar do querido Stars Club, nosso patrocinador. Aliás, o senhor estava muito bem vestido na nossa live de camisa do Stars. O Stars é muito mais do que um clube de poker online. E, poxa, o Stars tem o próprio grupão de Telegram, né? Aquele grupo maravilhoso para ter todas as notícias de tudo que está acontecendo lá no clube. E tem um Instagram que está cada dia mais bonito. Aliás, parabéns, Stars, parabéns da turma que está cuidando lá do Instagram do site. E vamos que vamos junto de mão dada para esse novo ano. Nada parece detê-lo. Contusão no futebol, dinheiro no poker. Exatamente, cara. Vamos falar a respeito disso, mas vamos começar dando a notícia. Neymar fica em terceiro lugar no High Roller da Winter Series. O High Roller teve o buy-in de R$10.300, 83 inscritos. Só um momentinho, eu vou te corrigir, porque como eu estou no país no qual a cotação é quase 6-1, foi a mesma que ele jogou. Ele não foi de R$10.300, ele foi de $10.300. Exatamente. Que homem maravilhoso, que homem fantástico. $10.300, 83 inscritos. E ele chegou no dia final na liderança isolada, absoluta, e acabou terminando na terceira colocação. O Neymar é embaixador do PokerStars e arrumou quase $126 mil. E vale dizer o seguinte, nessa Winter Series foi a terceira mesa final do Neymar. Ainda chegou nessa mesa final ele, o homem, o fantástico Pedro Garanhani, que ficou na sétima colocação, e quem ganhou o torneio foi ninguém menos que o Christopher Vogelsen. Uma coisa curiosa, Lazinha, eu vou propor um exercício, mas obviamente você está viajando, como você falou, você está nos Estados Unidos, eu também não estou em Belo Horizonte, me encontro em terras cariocas, estou aqui na capital fluminense. Capital carioca? Capital fluminense. Capital fluminense, isso. Mas recomendo que você entre no post do Instagram, do @Grupo Super Poker, para ver os comentários, cara. São a coisa mais engraçada do mundo. O que tem de gente falando o seguinte, agora ele aposenta, fez diferença, finalmente arrumou um dinheiro. É demais, cara. Que bom humor da nossa comunidade. Cara, mas é muito diferente, né? Eu falo assim, quando acontece fatos como o Neymar chegar num dia final, o Neymar ser chip leader num torneio desse tamanho, cara, saiu em tudo quanto é lugar do Brasil, em todos os sites, do UOL, sabe? Tipo, ele vira notícia e esse é o papel do embaixador, né? E o tanto que ele é grande. Quando ele consegue arrumar esse tipo de coisa, é notícia certa, né? É notícia certa, cara, e eu vou te falar que se tem um negócio que me incomodou profundamente recentemente, que a gente vê o tanto que, com todas as nossas vitórias no poker, a gente ainda tem muito preconceito quando as pessoas de fora da nossa comunidade, de fora do nosso universo, olham para o poker, é o seguinte, recentemente o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro. E, cara, quando a gente vê as referências, as coisas certas e erradas que ele está fazendo, o que a gente vê de comentário do tipo, o Ronaldo entende de baralho, ele gosta de baralho, é um negócio que me assustou e me fez sentir mal.
sabe? Até em grupos de pôquer, que as pessoas fizeram brincadeiras relacionadas a isso, eu entendi o seguinte, cara, que me preocupou, porque o Neymar tem uma associação tão saudável ao pôquer, tão legal, é um cara que é apaixonado com pôquer, que tem carinho ao jogo. Agora, é impressionante como o olhar das pessoas de fora do pôquer ainda vê com preconceito a associação ao nosso esporte, cara. Eu espero e acho que no caso específico do Neymar, a associação com o jogo vai trazer muito mais coisa legal para ele do que coisa negativa, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, e a sua fala aí a respeito de sair no UOL, de sair em outros sites, me lembrou do tanto que isso me incomodou nesse final de ano, quando dessa compra do Ronaldo no Cruzeiro. Cara, mas isso fala muito mais sobre a sociedade do que sobre outras coisas, né? Na verdade, tanto o preconceito quanto outros tabus, eles estão cravados ali na pele, por mais que eles vão caindo, ele não cai do dia para a noite, né? E ainda fica ali aquele resquício, e em vários momentos da vida a gente vê várias situações onde isso aparece da forma mais negativa possível. Quando tá tudo certo, ninguém fala nada, dá alguma coisa, já aparece. Então, eu acho que o tempo, quebrando barreiras, a legalidade, se tornando cada dia mais comum, se tornando do dia a dia de todos, e que isso vai cair. Eu sempre brinco que a gente demora quase uma geração para isso normalizar, as situações do mundo. E eu já acredito que a próxima geração já tem isso como uma coisa completamente normal, sem nenhum tipo de preconceito. Ainda fica para aquela geração anterior que aparece com mais veemência. Óbvio que existem casos e casos, mas nós estamos aqui para isso, né? Mata no peito e segue o jogo. Exatamente. E aí eu te dou aquela chamada abaixo do seu fone de ouvido. Breaking news. João Simão sai do PariPoker. Sai não, João Simão chega ao final do seu contrato com o PariPoker. Exatamente, o João, que a gente brincava que era um cara que a gente tentou tanto trazer para o PokerCast, demorou tanto, né? Agora falta o sketch. Tô no Rio, não foi dessa vez ainda que consegui gravar o sketch. Exatamente, se trave. Mas o João Simão anunciou sua saída do PariPoker, o fim do contrato. E Lanza, sem dúvida nenhuma, né, cara, um cara que vestiu a camisa do site é impressionante como que o PariPoker tem a imagem associada ao João, e eu acho que vai ser super estranho quando eventualmente, claro que eventualmente vai acontecer, a gente vira o João com a camisa, com o escudo de outro site no peito, vai ser estranho, hein? Vai, cara. Vai por causa também do tanto que o contrato dele foi longo, né? O tanto que representou, quer dizer, nessas mudanças. A gente fala que o nosso universo nem é tão grande, né? Quando a gente pensa que um ano no poker é muita coisa, no poker online então é uma vida, mas assim, ele tá lá desde 2006, se eu não me engano, né? Então são longos. É a mesma coisa quase que se tiver a referência do Akari e tá vestindo outro site que não seja o PS, né? Mas... Exatamente. E aí você me chama a atenção na hora que você fala do Akari vestindo PS, é o seguinte, na verdade a gente sabe mudar também bem rápido, né, cara, que a gente teve o Negreano com o PS durante tantos anos, verdade, e hoje a gente olha o Negreano e, cara, o Negreano é GG, né, velho? Enfim, é fácil mudar essa referência também, por outro lado, né, que tem razão. Mas eu acho que o post dele é bem explicativo, assim, ele fala os motivos, ele fala tudo, o que tudo indica. Nessa virada de ano agora, o PariPoker foi vendido, pelo que eu entendi foi isso, e então o contrato dele encerra, o contrato que ele tinha era junto com os dois donos anteriores, e, cara, se foi mesmo vendido, boa sorte aos novos donos, que leve o site para os melhores caminhos possíveis, e boa sorte demais ao João, e que ele também siga a sua trajetória brilhante em outro site. E para a nossa terceira notícia, Phil Galfond encerra as operações internacionais do Run It Once Poker. Vale lembrar, a gente falou aqui a respeito no PokerCast, o Phil Galfond criou um site de poker, né? Criou o Run It Once para concorrer, para tentar ser justo com os jogadores. Phil Galfond, que é um cara que tem imagem irretocada no poker, todo mundo da comunidade tem carinho pelo cara. Tá aí um cara que se você quer procurar um jogador que tem pouca polêmica no entorno dele, é o próprio Galfond.
ele abriu o Run It Once com alguns objetivos muito claros, entre eles uma redistribuição de reiki, um cuidado especial com o jogador. Tentou operar, acabou pegando um período ruim, né, Lanza, na verdade, porque durante muito tempo nós tivemos um reinado solitário do PokerStars no que dizia respeito a sites de poker, e quando o Run It Once chegou, junto com ele chegou a GG Poker, teve uma renovação do Party Poker, o próprio 888 correndo por fora deu uma respirada, enfim, surgiram sites de todos os lados, e o Run It Once acabou ficando meio segmentado, muito pequeno, não conseguiu pegar gás. O Galfond ainda fez os Galfond Challenges, que sempre que possível ele fazia no Run It Once, e foram incríveis aqueles desafios, mas ele acaba anunciando o seguinte: estamos encerrando as nossas operações internacionais e vamos focar nos Estados Unidos, nos mercados regulamentados. Acho que, mais uma vez, uma atitude genial aí do Galfond, Lanza. Ele sair do mercado internacional, onde a concorrência está bruta, e ir operar nos Estados Unidos, onde estão operando sites feito Borgata, né, alguns sites que o software é bem tosquinho e regulamentado dentro dos estados. Acho que pode ser um belo salto aí para ele e uma mudança de rumo, que se tem uma que pode dar certo, é essa, né? Cara, sim. E vamos considerar que o mercado americano é um dos maiores mercados do poker mundial, né? É um mercado sonho e que está ali, vamos falar assim, setado, né? Ele está quebrado, ele ainda não está 100% liberado, ele tem alguns tipos de liberações de acordo com os estados e tudo mais. A gente já viu que o Galfond tinha algumas dificuldades, principalmente quando ele estava fazendo o Galfond Challenge, que era para poder literalmente promover o Run It Once, e tinha alguns Galfond Challenges que ele não conseguia fazer no Run It Once por problemas de depósito e tal, por causa da legislação americana. Então, assim, você já via que ele tinha alguns entraves para promover o próprio site. E ele focar no mercado americano, eu acho que é mais inteligente para ele não vai ter esse tipo de problema, porque o dinheiro vai estar interno, e é um mercado gigantesco, né? Vamos falar a grande verdade, é um mercado gigantesco, e se ele tem condição de explorar e de atuar aqui, eu acho que ele tem que meter bala mesmo, porque é um cara super sério, é um cara que a comunidade respeita, e projetos de pessoas sérias a gente sempre tem que apoiar e torcer para dar bom, né? Que homem maravilhoso é Marcelo Lanza, né? Se ele tenha condições de atuar aqui dos Estados Unidos, onde estou gravando. Então pode ter passado despercebido pelo ouvinte do PokerCast, mas certamente não passou despercebido por mim. Que homem, parabéns. Eu posso até falar que eu estou ambientado, então. Exatamente, que homem. Afinal, estou aqui desde o ano passado, apesar de ser poucos dias. Maravilhoso. E por último, dentro da nossa sessão de notícias, uma mega acusação de Fedor Rose, apontada pelo amigo ouvinte, nosso consultor médico, o querido Maurício Mosna. O Fedor Rose, vou fazer uma tradução livre aqui, colocou o seguinte: um collusion óbvio, uma situação de collusion óbvio, incluindo 6-star, numa mesa final de 1K, com seu amigo Celoan. Eles são partes do grupo de high stakes brasileiro chamado Nine Tails. Cheating sucks, quer dizer, roubar é horrível, e cheat, né? Acho que cheat não é nem roubar, cheat é cheat já, né? Os videogames já brasileiraram, né? Eu acho que todo regular de high stakes que não faz isso deveria trabalhar juntos para fazer aparecer essas situações. O Maurício me marcou, falou: olha isso, Calil, arroba Gui Calil, que situação grave, né? Então, resumindo aí, não tem muito o que resumir, o tweet é bem explicativo, acusando o Rodrigo Seiji e o Celoan. O Seiji já esteve aqui conosco, o Celoan tá vindo. E, cara, eu achei tão legal, porque a comunidade, obviamente, cada um tem sua opinião a respeito da situação, mas a comunidade se juntou para dar uma resposta muito legal a respeito disso, né? E entre todas essas respostas fantásticas, eu acho que o vídeo do Dan Almeida explicando o spot e explicando o porquê do fold, eu acho que é muito especial, sabe? Eu acho que o Dan fez um trabalho que foi muito diferenciado nesse aspecto específico. Mais uma vez, as respostas no
no próprio tweet dele também foram muito curiosas, quer dizer, tivemos resposta de muita gente falando o seguinte: peraí, quando eram jogadores alemães jogando no time que tinham spots duvidosos e eles acusavam você não reclamava, né? Você achava ruim. E agora você vem apontar um spot desses. E eu acho que esse assunto ele já está um pouco velho, né? Ele ainda é do ano passado, mas a gente não gravou um PokerCast com notícias a respeito disso. E para dar aqui minha curta opinião a respeito disso é o seguinte: se você não quer acreditar que os caras do Nine Tails, que esses gigantes do jogo, esses ídolos do esporte brasileiro, que passaram a vida estudando, aprimorando o jogo, se você não quer acreditar na honestidade deles, fica uma única pergunta que é muito simples, cara. Você acha que vale a pena para os caras se sujarem por causa disso? Num torneio, qualquer que seja o valor, fosse 1K, fosse 25K, fosse 100K, esses caras que passaram a vida elevando o poker ao estado da arte, justificaria para eles pegar um spot e fazer uma coisa dessas? Eu acho que essa é a única pergunta que qualquer pessoa tem que fazer antes de fazer qualquer tipo de acusação. Eu acho que você resumiu bem, mas eu acho que é mais importante o seguinte: todo mundo, leigo ou não, ele subentende-se, assim, quando eu falo leigo ou não, no jogo, tá? Tipo, que sabe as regras básicas, ou que já joga algum tempo, ou que já joga há muito tempo, como é o meu próprio caso. Todo mundo tem direito de achar, mas tem que tomar muito cuidado para falar. Quando eu falo que você tem direito de achar, que você olha assim um spot, não, que spot estranho, cara, mas esses caras estudam, sei lá, 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, os caras analisam cada linha da parada. Então, assim, quando você achar que tem algum spot estranho, procure explicações que vão estar igual o Dan fez, que você vai entender os motivos. E talvez, ao invés de você falar algumas bobagens, você possa aprender um pouco. Exatamente. E vai procurar o contexto inteiro, né, cara? Porque às vezes, quer dizer, se os caras estivessem fazendo esse tipo de coisa, não ia ser num torneio de 1K só. Né, isso estaria acontecendo torneio após torneio, esses caras estão todos se enfrentando o tempo inteiro, tem um monte de mesa final com carta revelada deles e, obviamente, não importa com carta revelada, sem carta revelada, quer dizer, situações apareceriam que poderiam gerar dúvida. Então, um caso específico desse é bizarro pensar que um cara do nível do Fedor Rose vai fazer uma acusação bizarra dessa. Exatamente. E encerramos o Paulistão no ano passado, né? Exatamente. Para encerrar, inclusive, a sessão de notícias, né? A gente brincou muito de... E o Galo ganhou, e o Norson. O Norson ganhou, mais uma vez, né? Inacreditável, né? Inacreditável. Tricampeão paulista, né? Não é um field que tem poucos competidores, como são praticamente todos os outros estados, né, do Brasil. Obviamente, a gente tem estados maiores e menores. O cara simplesmente foi tricampeão estadual no estado que tem o maior field do Brasil, que tem o field mais duro do Brasil, que tem o maior nome, a maior quantidade de nomes extraordinários, especialmente focados no poker ao vivo, né? Visto que a oferta de jogos ao vivo em São Paulo é enorme. Então, encerramos a nossa sessão de notícias aí, dando os nossos parabéns para o Norson. Boa! Lanzinha, e antes da nossa entrevista, obviamente, eu vou dar aquela palavrinha da Suprema Poker e eu vou dar uma chupinhada no artigo do Grilo, cara. Chupinhada. Gostou da expressão? Gostei, achei peculiar. Isso, muito obrigado. Cara, o Grilo escreveu uma matéria sobre tudo que rolou na Suprema em 2021. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, obviamente, mês a mês. E aí o seguinte, séries... Janeiro, 27 milhões arrecadado e depois 18 milhões, 6,7, 10 milhões, 25 milhões arrecadados. Aí, em junho, tem uma parceria com o time Águia Futevôlei Cup, depois Nitro City 6,6. Aí, em setembro, inaugura a sede da Suprema Union. Em outubro, lançamento do app da Suprema Poker, que coisa maravilhosa, vamos que vamos, demos a notícia aqui e recebemos o patrocínio da Suprema.
Em novembro, 34 milhões arrecadados e em dezembro tivemos o Natal Milionário. Então, faça parte da Suprema para poder disputar todas essas premiações e ver esse fenômeno do pôquer nacional. Vamos direto para a nossa entrevista. Peraí. Antes da gente ir direto para a entrevista, então, já que você falou da Suprema, eu vou soltar uma aqui em primeira mão. Você viu aí em janeiro, Summer Series, 27 milhões? Não vi. Você viu ali quando tá escrito lá, Summer Series? Sim, de janeiro do ano passado, milhões? Perfeito. Preparem-se, a Summer Series está no forno e vai ser anunciada no final de semana a nova Summer Series 2022, em primeira mão pra turminha. Aí sim, isso são breaking news. Muito obrigado, Marcelo Lanza. E vamos para a entrevista do Gui Decour. E chegamos à nossa entrevista e com grande satisfação recebo aqui o querido e recente amigo Guilherme Decour, que eu tive o prazer de conhecer, de estar mais próximo no BSOP. Que figura sensacional, mas um cara que destrói, um homem maravilhoso dos Mixed Games. Muito bem-vindo, Gui. Quanta honra te receber aqui no PokerCast. Poxa, Ará, muito obrigado. A satisfação é toda minha, né? E depois de todas essas conversas no BSOP Milhas, que a gente se conheceu pessoalmente, é engraçado pensar que nossa conversa aqui vai estar sendo gravada, né? Sem a presença de um advogado e tal, que é algo inimaginável para algumas semanas atrás. Cara, é inimaginável imaginar que um rapaz que postou uma foto que, se bem me lembro, éramos eu, você, Vitão, Rádio, só os quatro. E você falou, ninguém passa no teste psicotécnico. Dos quatro, ninguém passa num teste psicológico ou psicotécnico. A frase veio de um cara que estudou psicologia, então eu já começo perguntando quem que era o Gui Decour antes do poker. Tá, cara, eu era meio perdido assim antes do poker, porque em 2007 eu vou morar fora, daí eu volto próximo do Réveillon. Fora onde? Aí, em Oxford, na Inglaterra. Uhum. E aí, quando eu volto, foi uma fase que eu tava bem perdido na minha vida, assim. Eu tinha mudado bastante, a vida que eu tinha deixado para trás tinha continuado a mesma. E aí, eu comecei a fazer direito, fiz direito por uns meses, parei, fiz cursinho e fiz ADM depois. Mas eu tava, assim, muito infeliz, assim, muito perdido na minha vida. E aí foi quando eu conheço o poker, assim, que foi a primeira coisa que me deu tesão de verdade, assim, tipo, de estudar, de conhecer, de ir atrás. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho antes disso? Quem que era o menino Gui, cara? Aonde que estava? Qual que era o sonho do menino Gui quando crescesse? Quer dizer, ninguém cresce sonhando em jogar Deuce to Seven Triple Draw e Omaha de 7 cartas se abrir, que o senhor vai ser o primeiro da fila. Então, me conta um pouquinho do menino Gui. Durante a minha infância eu tive, sei lá, aqueles sonhos de profissão mais mutáveis, nada muito sério. Quando eu tinha uns 14 anos, eu gostei muito de jogar Counter-Strike. Realmente me apaixonei ali. Daí eu gostaria de ser profissional de Counter-Strike, assim, nessa época. Eu gostava muito, eu lembro que ia para as lan houses da minha cidade, né? Eu morava no interior e na internet na minha casa era bem ruim, né? Não dava para jogar. Interior onde? Em qual estado, em qual cidade? Ainda é a turma interior de São Paulo, é do lado de Campinas, tipo 1 hora de carro de São Paulo, capital. Perfeito. E, puta, aquilo eu também gostava pra caralho, assim, eu lembro que chegava na lan house depois da aula, ia direto pra lá, almoçava lá, daí enquanto não tinha gente eu ficava estudando os vídeos de jogos dos caras lá da Suécia, Escandinávia, Dinamarca, que eram os melhores do mundo na época, para ver as táticas, ficava tipo cronometrando de onde você nascia no mapa para você chegar onde rolava o conflito, quanto tempo demorava. E aí também houve uma recessão no CS, ali antes do CSGO, né? E aí eu acabei um pouco abandonando isso, né? Que aí esse desejo competitivo de esportes eletrônicos voltou com o poker. Perfeito, que bacana. E dava para virar jogando Counter-Strike, porque era meio sonho maluco, né? Naquela época falar em viver de game. Era. Eu vislumbrava um pouco, porque eu lembro que eu sempre fui muito nerd, assim, das coisas que eu gostava, de ir atrás, pesquisar pra caramba. Daí eu lembro que eu vi o time do SK, que era da Suécia, que era o top da época,
Eu já via que eles tinham uma organização mais empresarial, investiam mais no cenário de campeonatos e tal, e eu já via algo com potencial para crescer. Mas era difícil falar se viravam mesmo, porque lá no âmbito do interior eu era bom, mas era difícil você encontrar também muitas pessoas com o mesmo comprometimento, né? Que é um esporte coletivo. Sim. E todas as férias também eu vinha para São Paulo, passava tipo 30 dias praticamente internado na Zone House, jogando com a galera daqui, que era melhor e tal. Eu acho que dava para virar, assim, mas eu não seria aquele cara que ia, sabe, tipo, top 4 que vai para Libertadores ali. Acho que ia ser mais um meio de tabela ali. Sei, o lateral direito ali, carregador de piano. Exato. Toca pro lado, não se compromete. Bacana. Ou talvez uma parte mais técnica, assim, que eu sempre fui muito ligado no aspecto mais estratégico, posicional da parada. Bacana demais. Aí me conta um negócio. Oxford entra antes da faculdade de psicologia ou depois da faculdade de psicologia? Não, antes. Isso que eu tô falando, Oxford é 2007, daí 2008 é Direito e ADM, Psicologia chega em 2011. Uhum. Então veio antes de tudo, assim. Perfeito. Então vamos começar falando de Oxford. Qual que era o plano? Quer dizer, estou perdido na vida, vou para Londres. O objetivo era encontrar o que lá? Além da loucura aí, da balada, da piração. O objetivo era estudar inglês, aprimorar o inglês. Eu já falava razoavelmente bem. E aí eu fiquei lá 6 meses numa escola de inglês que era só para estrangeiros, né? Sim. Então, com uma galera do mundo inteiro na Inglaterra, era inglês de dia e festa de noite, né? Não tinha muito como fugir disso. Perfeito. Não, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Quantos anos você tinha em 2007? Tinha 18, era criança. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Quanto tempo durou Oxford? Durou 6 meses. E o plano eram 6 meses mesmo? Era. Talvez estender para algum outro lugar, mas ficou nisso. Cara, e lá em Oxford foi muito legal, assim, que, tipo, joguei alguns home games e tal, com a galera da escola, mas lá eu tive contato muito forte com a cultura gambler, assim, e foi algo que eu gostei bastante. Que lá já tinha casas de apostas, em todas as ruas você via uma casa de aposta, na rua atrás da minha tinha não é hipódromo, é onde correm os cachorros lá. Sim. Nossa, e aquilo era Dog divertidíssimo. Dog track, Eu ia falar cachorródromo. Maravilhoso, né, cara? Se aplica, né? E lá eu comecei a gostar mais dessa cultura de aposta, tinha aquelas fruit machines nos pubs e tal. E o senhor ia apostar nos cachorrinhos? Que era galgo, né? O galgo é inglês, inclusive, né? Eu não sei, eu sei que é os bichinhos compridos que correm como se não houvesse amanhã, velho. E aí eu apostava, né? Eu ia com o pessoal da escola e era, tipo, era um circo aquilo lá, assim, era demais, porque você via os proprietários dos cachorros chegando, assim, e tinha, tipo, um cara que, na melhor das hipóteses, era um alcoólatra, assim, puxando o cachorro numa cordinha, e daí do lado, assim, era aquela senhorinha inglesa de chapeuzinho e luvinha, carregando o cachorro dentro da bolsa, e daí começava a correr, virava uma gritaria, assim, era, tipo, algo muito engraçado, muito divertido. Dava pra arrumar algum ou era só a diversão e o ferro mesmo? Não tinha a menor leitura de nada ali. Eu só me liguei que, tipo, eles botavam as odds ali da próxima corrida, e aí, faltando 2, 3 minutos pra começar, eles alteravam todas as odds. E aí eu só descobri isso e eu deixava só pra apostar ali depois dessa alteração, né? E, puta, acho que eu era perdedor ali. Eu ganhei um dia numa corrida de cavalo, eu morava na casa dos jamaicanos, né? A gente assistia futebol juntos. E um dia eles chegaram aqui e falaram: a gente tem a tip de um cavalo aqui que paga 35 para 1. Eu falei: eu tinha as moedas no bolso ali, quase 3 pounds, né? Que 3 pounds vale uns 5 celtas hoje em dia. Dei ali pro cara. Exatamente. Não, dei ali pro cara, o cavalo ganhou, forrei lá 100 e poucos pounds, velho. Fiquei mó felizão e tal, mas daí não apostei mais, que não teve mais tips também. Muito justo. Uma coisa me chamou atenção na conversa, eu não vou deixar de te perguntar. O senhor morava numa casa com os jamaicanos, é isso que eu ouvi? Isso. Como é que era morar com os jamaicanos? Cara, era legal. Na verdade, eu morava com uma senhora jamaicana. Ela era, tipo, igualzinha ao Whoopi Goldberg, assim, ela era muito gente boa. E ela alugava um quarto para 2 jamaicanos ali fora da casa, tipo um quarto externo. E, pô, os caras foram brasileiros, eles adoravam futebol, eu também adorava a Premier League, né? E na época, eu acho que você assistia a Premier League, enquanto eu morava lá, você só conseguia assistir pelo pay-per-view, assim, você precisava de um pacote específico, não passava na TV aberta.
Sim. E eles tinham lá esse pacote, daí sempre assistiu jogos com eles, tal, ficou muito amigo, que os outros alunos intercambistas que iam lá eram mais fechados, acho que não conversavam tanto. Puta, eu já tava tomando cerveja com os caras, dei um DVD do Cidade de Deus legendado pra eles, tal, a gente ficou bem amigo, era bem divertido. E Legalize? Ah, óbvio, né? Tudo bem, né? Só porque se eu não perguntar, os ouvintes vão vir puxar meu pé durante meu sono, né? Não, era difícil chegar até o final de um jogo ali. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Aí o senhor volta aos 18 anos, quer dizer, você é de 1989, você volta de Oxford e tem uma faculdade de Direito pela frente? Exato. Por livre e espontânea pressão, né? Fui fazer Direito. E aí, obviamente, não clicou, né? Sim. Daí parei, fiz um cursinho, daí no segundo semestre entrei na administração. A administração, tipo, tinha uma matéria que era microeconomia no primeiro semestre que eu realmente adorava, ia muito bem, mas o resto eu achava muito maçante, assim. Uhum. Era tipo, sei lá, qual que era a sua matéria que você mais odiava na escola, Gui, por exemplo? Putz, cara, eu odiava biologia e química, eram as duas, biologia era pior. Então, daí, tipo, eu acordava pra ir pra faculdade como se todo dia eu fosse ter só aula de biologia, tá ligado? Não era uma época muito feliz, assim. Uhum. E aí começou a ter um boom do poker aqui no interior de São Paulo, né? Sim. Abriu um clube, diversos home games e tal, e eu comecei a gostar muito, assim, comecei a ir atrás de todas as informações possíveis. A faculdade de administração é que ano? Segundo semestre de 2008 e 2009. Quer dizer, 2008, 2009, nós estamos falando, quer dizer, o poker já está explodidaço, que a primeira etapa do CPH, do Circuito Paulista, ela acontece em Campinas, efetivamente, em 2009 você já tem ali o que? O Mandala, provavelmente. Não, ainda não, eu acho que o Mandala é de 2010, ou final de 2009. Perfeito, mas já está crescendo, né, cara? O poker está tomando corpo. Não que dê para tratar como realidade ser jogador de pôquer ali em 2009 ainda é difícil, assunto difícil para tratar em casa, né? Ah, com certeza, com certeza. Era muito preconceito. Mas era muito legal, que foi nessa época também que eu me apaixonei pelo pôquer, que eu assisti Rounders. Sim. E foi uma época que começou a explodir, e aqui no interior tem muita cidade próxima, né? Então tinha os home games aqui em Indaiatuba, daí tinha um clube em Itu, tinha um pôquer de Sorocaba, na Padoca, tinha um em Jundiaí. Então, eu fazia faculdade à noite, né? Eu ia lá, assinava o nome na presença e ia viajar atrás de jogo. E já ganhando dinheiro de verdade? Quer dizer, já dava para viver uma vida de Edward Norton ali no Rounders? Já dava para arrumar algum troco, descobrir onde estavam os jogos bons, ir lá e fazer vida? Ou pelo menos pagar o dinheiro da balada? Foi meio gradativo. No começo não, assim, que eu era muito nit. E o jogo também era uma loucura, aquelas mesas bem lose passive, né? Então, 7 jogadores por flop e tal. Mas, pô, eu fui consumindo absolutamente todos os conteúdos que eu encontrava, né? Inclusive o PokerCast, aqui assistia a todos, que deram bastante inspiração para tentar trilhar esse caminho. Que honra. Mas eu sabia que, eu já tinha feito as contas, né? Você vai viajar, você vai com os amigos, divide os custos, tem a premiação, daí desconta a premiação para a caixinha dos dealers, mais o que você consome. A conta não fechava muito. Eu sabia que jogando na internet poderia ser viável, né? Uhum. Eu também não sabia se eu era capaz, se eu tinha o conhecimento necessário. Mas aí fui evoluindo também. Nessa época, eu lembro que era uma época muito boa dos high stakes, do Futilt, né? Daí eu ficava assistindo, daí eu descobri o 2+2, eu ficava horas e horas vendo discussão de mão e tal, né? Não tinha muito acesso à informação naquela época. E muitos dos competidores que eu enfrentava aqui no interior só tinham informação em português, né? Que era em menor quantidade e às vezes chegava ali meio defasado em tempo. Uhum. E aí, conforme eu fui estudando mais, fui criando um edge, né? Perfeito. Você vai criando edge, quer dizer, vai estudando, entendendo o jogo, e aí entra uma faculdade de psicologia no meio da história. A faculdade de psicologia tem alguma coisa relacionada ao jogo? Quer dizer, de repente, se eu entrar para uma faculdade de psicologia, eu vou entender alguma coisa a respeito desse jogo, visto que grande parte, né, é robusta a literatura de psicologia do poker. Eu não vou nem questionar se ela é boa ou se é ruim. Hoje, imagino que deve estar muito melhor do que lá nos bons tempos do Alan Schoolmaker falando, né? E é uma psicologia muito diferente a norte-americana da que é aplicada normalmente na América do Sul e Europa, mas tem alguma relação entre psicologia e o poker? Cara, teve. Muito boa pergunta, porque é algo que eu acho que na época não foi para ninguém, né? Teve um dia que foi bem marcante,
Eu ia viajar, né? Pegar a estrada pra jogar. E normalmente eu ia com os amigos, né? Tinha um grupo ali fixo que a gente sempre ia juntos. E eu lembro um dia, eu tinha ido jogar um torneio em Itu, sexta-feira, e nesse dia calhou de ninguém que querer ir, ó, eles iam pra balada e tal, eu fui sozinho. E naquela época, era aquele torneio, sabe? Tipo, todo mundo falando, todo mundo tomando cerveja, dando risada, bem amigável, assim, bem festivo. Uhum. E esse dia eu tava jogando sério, não quis tomar nenhuma cerveja, que normalmente quando eu não tava dirigindo eu tomava uma. Daí eu tô voltando na estrada, daí não sei por que, assim, eu dou uma piscada de farol alto, assim, no meio da estrada. E daí quando eu dou essa piscada de farol alto, tem 3, tipo, bois, vacas, assim, no meio da pista, na minha frente, assim, a poucos metros. Uhum. Cara, daí eu desvio o carro, assim, eu saio rodando e, cara, paro com uma roda pra fora, assim, no barranco, que tinha uma entradinha de retorno ali. E, meu Deus, aquilo foi um susto muito forte, assim, né? Porque, de repente, assim, eu fui confrontado com a minha finitude, assim, que a gente vive se protegendo, se cuidando para ter a maior longevidade possível, mas a gente não tem um controle, né, sobre quanto tempo a gente vai viver e tal. E esse choque foi muito forte para mim, muito. Que, igual eu falei, eu tava ali na administração, uma vida maçante e tal, e aí isso me fez cair a ficha que, puta, eu não podia perder mais nenhum segundo fazendo alguma coisa que não fizesse sentido para mim. Uhum. E eu tinha já esse sonho de jogar poker profissional, parecia um pouco distante, principalmente para onde eu morava não tinha condições de jogar online com qualidade, esse tipo de coisa. E aí justamente isso que você falou da psicologia, eu pensei em algo assim que eu já tinha lido alguns livros de Freud, uns 2 antes, assim, já tinha achado interessante psicologia, e eu achei que é algo que poderia também me agregar se eu quisesse seguir o caminho do poker, né? Então era uma escolha mais, assim. Se eu não conseguir seguir no caminho do poker, pelo menos eu vou fazer alguma coisa que, sei lá, que eu tenho interesse, que eu tenho tesão em estar fazendo. Perfeito, perfeito. Gui, a clicada de farol é um flip certo? Você deu uma clicada meio que do nada e de repente estava Meio os que bois do ali nada, na frente? meio que do nada, assim, porque eu não tinha o hábito de dirigir com farol alto à noite, igual alguns dos meus amigos tinham. Aham. Foi, tipo, não sei se foi randômico, destino, Deus, universo, sei lá, mas foi atípico, pra dizer no mínimo, assim. A percepção de cada um é de um jeito, né? Quer dizer, obviamente o cara religioso vai falar que foi Deus que te mandou clicar, a percepção do matemático vai falar que, né? Uma aleatoriedade ali. Que é uma aleatoriedade, o outro pode falar o seguinte: você pisca muito mais, mas você só repara que você está piscando Pode ser também. quando você viu os bois. Quer dizer, qual que é a sua percepção a respeito desse fato? Ah, cara, eu não sei. É meio estranho. Tipo, eu tenho uma tendência a ser mais cético e tal, mas no dia seguinte eu tava falando com a Mary, que ela é uma segunda mãe que eu tenho, assim, que é uma pessoa maravilhosa, e eu contei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, não acredito. Daí eu falei, por quê? Dela, que horas foi isso? Umas 2 da manhã? Daí eu falei, sim. Ela falou, nossa, porque eu acordei com palpitação, assim, pulei da cama, exatamente esse horário. E aí, não sei, né? É difícil ser cético também com a coincidência, abre aspas, tão grande. Perfeito. Gui, vamos lá. De repente você começa, eu imagino que a psicologia está tomando corpo na vida do Gui, a psicologia está tomando corpo na vida do Gui. Antes de tudo, deu bom lá no torneio do interior? Ah, deu, velho. Porque assim, isso foi no final de 2009, né? E Lá, aí... nesse torneio do Dia dos Bois, você crava o torneio ou não lembramos do resultado? Isso Cara, não foi o importante? não rolou o torneio, rolou um cash game, e aí eu saí um pouco pra frente. Tipo, nada substancial, mas saí um pouco pra frente. Gui, e aí a psicologia tá tomando corpo na sua vida, o poker tá tomando corpo, como que as coisas vão caminhando? Porque nós precisamos, daqui a pouco nós precisamos migrar pro Gui jogador de Mixed Games, que afinal de contas é isso que tá todo mundo louco, mas não tem jeito, velho. É muita história boa, é muita farra boa, tem muita lenda envolvendo o seu nome, então nós vamos ter que falar disso tudo e a entrevista vai ser longa, nós vamos ter que tratar desses assuntos todos. Não, é que tem um gap de 1 ano, né, entre essa experiência de quase morte e a entrada na psicologia, porque quando aconteceu isso, no dia seguinte eu cheguei pra ela e falei assim, não dá, tô num caminho que não é meu, eu quero fazer psicologia e tal. E aí foi difícil, eles entenderam. E daí o plano era em 2010 eu já começar, né? Fazer um cursinho e entrar. Só que daí em 2010, eu lembro que abre o Mandala, que é o clube lá em Campinas. Sim. E aí ia ter uns 50 com ribai organizado pelo Elton e pelo Kubica. E era tipo, sei lá, segunda semana de janeiro, assim, tal. Daí eu vou lá e cravo o torneio.
Eles fazem assim, tipo, mais uns 5 até o carnaval. Uhum. Eu acho que dos 5 eu fiz FT em 4 e o outro eu fiz ITM, assim, eu tive uma rodada muito boa. Uhum. Daí acaba o carnaval, meu pai chega, você não vai ver cursinho? Eu falei, pô, vou, né? Daí ia ter um torneio lá que também era organizado por eles, que era o Circuito do Interior, que era tipo o maior torneio do interior. Era o ITF, Interior Poker Fest? É o precedor. Ai, Lula. Uhum. Presidente. Não sei. Tudo bem. É o que veio antes, beleza. E, e aí eu vou lá e faço um deal no HU, assim, por 10 mil reais, que naquela época era muito dinheiro. E daí eu falei, vou continuar jogando mais um pouco, né? Daí comecei a jogar uns caches e bem. Daí eu fui pra Floripa, que ia ter um BSOP lá. Tipo, o BSOP era em abril, eu fui em março. Fiquei lá, Balneário, Floripa, viajando e tal. E aí voltei. E é engraçado falar que daí nessa viagem eu conheci o Diego Bigud, que foi quem me ensinou a jogar uma high-low e foi meu primeiro backer, né? Que demais. Porque daí eu volto, daí eu faço o cursinho, e aí em 2011 eu mudo para São Paulo para fazer psicologia na PUC. Uhum. E simultaneamente, assim, o Bigud chega para mim e fala, pô, Guina, você joga bem, você não quer jogar stakeado para mim? E aí foi uma mudança muito positiva, né? Primeiro de eu encontrar um curso ali que eu gostava, que me dava tesão de estudar, de ir para a faculdade todo dia, morando em São Paulo, stakeado, com condições de jogar online, né? Então foi um período que virou uma chave muito positiva ali. Perfeito. Você começa a jogar, é Instacall, quer dizer, vou jogar para ele, vou fazer faculdade, me conta como que tá. Vamos continuar com esse desenho? Sim, foi justamente isso, assim, eu já tinha passado na faculdade, Uhum. e antes um pouquinho antes, assim, foi meio simultâneo, assim, de eu ser aprovado ali no vestibular, ele me chamou, né, ele falou, pô, você joga bem, eu tive um ano bom, queria te stakear, 50-50, e aí a gente começou, né. Sim, mas e a faculdade? Aí eu fazia faculdade de tarde, né, era Uhum. da 1 até as 6, às 7, e aí voltava e grindava no PS. E era bom, e aí que eu comecei a jogar bastante high-low também, porque pela rotina era algo que se encaixava muito bem, né? Porque eram os torneios que não acabavam tão tarde e não atrapalhavam na rotina universitária, uns fields pequenos e tal, e gostei bastante, assim. Gui, vamos falar um pouquinho a respeito desse início do high-low? Primeiro o seguinte, você falou o seguinte, a variância Rio para mim ali naqueles torneios que o Elton fez com o Kubica lá no Mandala, lá no interior, mas obviamente você está muito à frente do field. Naquela época, saber inglês já tornava um jogador, já colocava um jogador muito à frente do field. E isso essa frase, eu fazia mesa final de todo torneio que eu jogava, pode ser dito por você, mas se você transferir isso para aqui, para Belo Horizonte, eu ou o Lanza estávamos chegando em todos os torneios, quer dizer, enfim, todo mundo que tinha acesso a um pouco mais de informação estava sempre disputando a cabeça dos torneios, por mais que fosse um field, ainda que ele fosse um field pequeno, ele era menor e ele ainda era mais fraco, né? Quer dizer, tinha uma soma de dois fatores. E você opta por desviar para o high-low. Vamos falar um pouquinho a respeito do encanto com Mixed Games? Quer dizer, o high-low, em primeiro lugar, é redução de variância, field menor, mas já tinha uma injeção de saco com hold'em ali, enfim, qual que é o motivo pelo qual você encaminha para o high-low? Não, na real eu ainda não tava. Essa injeção de saco hold'em vem bem depois. Uhum. Mas eu acho que foi mais, tipo, o Bigud, ele era muito, muito bom de high-low. Uhum. Depois ele acabou focando em outros jogos e tal, mas ele era, tipo, acho que depois do B-Dias, na época, ele era com certeza o maior ganhador. No Futilt ele devia ser o maior do Brasil overall, assim. Uhum. Sim. Então, tipo, pô, ele me ajudava, e o field do high-low também, até hoje, assim, nos torneios mais baratos, se você tiver um mínimo de uma noção de mãos iniciais, já te dá um edge ali. Uhum. E daí, puta, eu ainda ficava rolando umas equities ali, procurava os caras, eu não tinha nem Sharkscope, era o Official Poker Rankings, eu ficava procurando os caras que eram bons e ficava assistindo eles jogarem. E eu acho que calhou muito também, porque pela rotina mesmo, igual eu disse, assim, eu conseguia brindar, ainda mais porque os torneios melhores de high-low do PS, na época, eles eram nesse horário, começava às 6:30 da tarde, por aí, que é o horário que eu tava voltando da faculdade. Uhum. Então, dava um time bom, também não atrapalhava no dia seguinte, né? Porque às vezes você pegava uma reta no torneio de hold'em que ia acabar 3 horas da manhã, comprometia um pouco o dia seguinte, né? Sim, perfeito. E com relação ao volume? Quer dizer, dava volume, dava para fazer do grind um grind com resultado? Porque
Porque até hoje isso é uma pergunta que eu tenho para te fazer lá na frente. Quer dizer, dá volume para se jogar Mixed Games? Na época, até que dá. Tinham 2,22 pot limit, 1,33 no limit, 5 com rebuy, 8,80 e 11 com rebuy. São 6 ali, 7 torneios, ainda tinham os menores por dia, mas são um field de Citigon, né? Então, acabava até que dando, porque ainda jogava alguns de Hold'em também, né? Era meio dividido ali. E na hora que você jogava esses 7 torneios, você tinha os mesmos 20 piranhas jogando esse torneio do mundo inteiro? Quer dizer, vocês se identificavam ali quem eram os jogadores vencedores e quem eram os jogadores que ou registraram errados ou que estavam dando tiro onde não deviam? Não, assim, tipo, tinha uns piranhas. Tinha alguns que eram regulares, mas também não eram muito bons, né? E aí, tipo, todos esses torneios que eu falei, tipo, 7 torneios, 6 eram pot limit e 1 era no limit, né? E aí também tem uma adaptação que parece que é bem parecida, mas na verdade é bem diferente, né? Por exemplo, eu lembro que nesse no limit, velho, de, sei lá, 7 a cada 10 FTs que eu fazia, eu caía pro B Dias, tá ligado? Porque ele já tava à frente ali, adaptado. Perfeito. Vale dizer que nos seus maiores hits tem alguns representativos de No Limit Omaha 8, né? Tem o título de Scoop aqui, 37 high no 530, no 530 dólares para $30 mil, e tem alguns outros resultados aqui bem no alto de No Limit Omaha, né? Na verdade, eu ainda considero o meu No Limit um pouco abaixo do pot limit, assim, eu acho que o pot limit meu é bem melhor. Mas isso veio também com o tempo, né? Conforme você vai estudando ali situações mais complexas de pós-flop, que o edge vai maximizando, né? Porque no limit é muito, muito mais jogado pré-flop, né? E é um jogo igual com o PLO, né? Que são equities mais close pré-flop. E a mesma pergunta se aplica. Quer dizer, faz sentido alguém estudar tanto no limit? Dá volume, o jogo tem volume para que alguém estude especificamente no limit Omaha 8? Cara, hoje em dia, sim. Agora já faz alguns meses que eu parei de jogar MTT ali no PS, mas, cara, por exemplo, nos WCUP, Scoop da vida, a gente costuma ter o quê? De 6 a 8 eventos de high roll geral, né? E normalmente é um de fixed, 2 ou 3 de pot limit e 3 ou 4 de no limit, né? Perfeito. E depois também que começou a difundir o formato Progressive KO, né? É um formato que se encaixa melhor no No Limit, né? E que para o site gera mais reentradas e tal. Então, aumentou bastante na grade do Stars, né? Exclusivamente. Perfeito. Gui, por que um jogador de Mixed Games, quer dizer, você está começando sua carreira ali no Mixed Games, você está fazendo faculdade, me pareceria muito lógica a decisão de você optar por jogar cash, que você poderia chegar às 6h30 da faculdade, pré ou logo após a Black Friday, os jogos ainda estão bem bombadinhos e tal. Não faria sentido você seguir o caminho do cash game? Cara, faria. Uma época eu até tentei, mas no quesito high roll especificamente, a action rolava de manhã no PS. E de tarde, provavelmente, mas eu tava na faculdade. Sim. E aí não dava. E até porque de manhã, assim, é um horário que eu não funciona muito bem ali. Entendi. Perfeito. Nesse período, você está jogando para o Bigude, está estudando a faculdade de psicologia, está jogando pôquer, a faculdade chega até o final? Não, eu faço 2 anos e meio, né, que é metade do curso. É que no começo começou muito bem, ainda mais nos primeiros meses, que ainda tinha os americanos, né, que é Black Friday, mas depois foi ficando mais difícil conciliar tudo, né. Primeiro pela carga horária da faculdade começou a aumentar bastante, assim, tipo, nos primeiros anos era aula de tarde, e um ou outro dia à noite, né? E no final, basicamente, eu tinha aula até de noite 3, 4 dias por semana, né? O que já fica difícil. E tanto que o grau de dificuldade da faculdade vai aumentando e do poker, né? Principalmente pós-Black Friday ali. Sim, perfeito. E você vai seguindo, na hora que você larga a faculdade, tô largando a faculdade para ir pro poker definitivo. Não necessariamente, não foi. Porque assim, igual eu falei, que você perguntou lá no começo, quando eu escolho psicologia, assim, era um curso que me despertava interesse, mas que eu optei porque também eu tinha esse sonho, que na época era um sonho, não era um plano de jogar profissionalmente, e eu sabia que ia me agregar em alguma coisa, né? Mas eu gostei tanto da faculdade de psicologia que eu comecei a me questionar qual caminho eu deveria trilhar, né? E aí quando eu tô lá no 3º ano, né, minha família me fala que tá difícil de pagar, que não ia mais conseguir, né? E aí, nessa mesma época,
é lançado um time online do Mandala, o clube de Campinas. Eles criam um escritório e formam um time online. E aí eu já tinha essa dúvida, estava bem certo, mas como eu não ia conseguir continuar na faculdade e surgiu essa oportunidade, foi meio lógico, assim, seguir por esse caminho. Perfeito, então ficou difícil seguir na faculdade, e aí o que nos restou foi pôquer? Médio, é que não foi o que nos restou, que parece meio tipo um plano B ali, né, o que sobrou. Mas era meio que um flip, né, e eu sabia que ali não ia dar para ter continuidade. Daí eu já tinha essa vontade há alguns anos, né, de tentar virar profissional de pôquer. E aí foi, tipo, o cenário ideal para trilhar esse caminho. Perfeito. E aí o seguinte, agora abraçamos o pôquer, não temos mais psicologia, não tem mais, teoricamente, a pressão da família, porque, afinal de contas, né, a faculdade, você não está largando porque você quis largar a faculdade, e abraçamos o pôquer no momento que o Mandala está abrindo o time deles. Me conta como é que foi, como é que a gente segue com a vida na hora que a faculdade já não é mais um empecilho. Não foi tão simples, né? Porque eu mandava em Campinas, né? Então eu volto de São Paulo pro interior, e eu morava em Datuba, que é uma outra cidade. Então tinha, tipo, todo dia que pegava ônibus para ir até lá. Às vezes, quando acabava a tarde, tinha que ver com alguém no time se podia dormir na casa deles e tal. E o projeto também não foi muito bem executado, por mais que tivesse muitas pessoas competentes envolvidas, né? Sim. Tinha uma inexperiência, assim, de diversas partes. E aí esse projeto durou pouco tempo ali, acho que 5, 6 meses. Daí eu joguei um pouco pro Charlie, que é o Lorenzo Bazet, aí jogando Hold'em, pegava umas coisinhas de high-low. Daí ele teve que parar com o stake lá, que ele tinha uns outros cavalos. E aí bem nessa época, final de 2013, começo de 2014, ele bem no Réveillon, sai a seletiva pro B Dias Team. E aí, pô, eu falei, o cara que é o melhor do high-low, é um monstro no Hold'em, né? É aí que eu preciso estar, né? Perfeito. O B Dias já tá no Forbet, não? É um time off Forbet ainda, é uma coisa pessoal dele. Não, era time. Nessa época, ele tinha um time já tinha alguns jogadores jogando para eles, mas eram todos de Porto Alegre, né? Eles jogavam no mesmo escritório, presencial. E aí eu fui da primeira turma, que era meio, tipo, espalhado pelo Brasil. Que daí entraram, mas começou meio pequeno, assim, era tipo, eu entrei eu e mais 6 ou 7 jogadores, alguma coisa assim. Isso é pra jogar só High-Low? Não, pra jogar tudo. Tudo, inclusive High-Low. Porque também nessa época que teve uma coisa, que a grade de High-Low deu uma diminuída, comparado com o que eu tava na faculdade. Sim. Então já tava um pouco inviável jogar High-Low. Ia ser algo mais pontual ali, alguns torneios no final de semana, um ou outro durante a semana, mas mais para complementar a grade ali. Ô Gui, você já tinha um brilho no olho com os outros jogos? Porque o PokerStars tem 8-game na grade, né? E acaba tendo alguma coisa de badug ali e tal, mas o Full Tilt tinha torneios específicos de 10-game, né? Nossa, tinha, né? Umas loucuras, né? Exatamente. Você já tinha esse olhar? Você já tinha esse carinho com os mixed? Já tentava dar uma estudada para fora? Tipo, não de estudar, mas eu já gostava bastante. Porque naquela época que eu comecei a descobrir o poker, mas eu não tinha condições de jogar online, porque a minha internet era muito, muito ruim. Eu lembro que no PS, de hora em hora, eles tinham uns free rolls. Cada hora era uma modalidade diferente, né? Eu lembro disso. E aí disso. eu jogava, comecei a aprender, me divertir. E como eu gostava muito de assistir os caras muito bons jogando, né? Pra tentar absorver o máximo. E foi uma época que também eu lembro que... Não sei, acho que você lembra, né? Tinha aqueles nosebleeds do Full Tilt lá, que eram aqueles jogos gigantescos de cash game. Sim. Que eles foram durante anos, majoritariamente, Hold'em e PLO. Sim. E no finalzinho dos Nosebleeds deu uma migrada pros mixers, né? Eu não lembrava disso, não. A mesa era a fantástica Railbird, na qual o Gus Hansen era a estrela do jogo, né? O cacho da uva. Exatamente. E era muito legal, cara. Alguns jogos, tipo... Eu tinha jogado esses free rolls, mas eram a maioria das modalidades do Horse, né? E aí vinha uns triple draw, uns negócios meio louco, e eu ficava vendo, não entendia, e comecei a procurar, e eu achei muito legal, assim. Mas era, tipo, um interesse e uma curiosidade, assim, não tanto um foco. Perfeito. Eu quero voltar no ponto de 2013, no B Dias Team,
Mas eu vou fazer vou abrir um parêntese aqui, que é o seguinte: nós temos tanta história que nós temos que começar a contar as histórias de vida em algum momento, senão nós vamos ter um bloco só de pôquer e um bloco só de história de vida. Para que isso não aconteça, o B. Dias, quando eu chamei ele para a entrevista, ele falou um monte de coisas maravilhosas a seu respeito, tem um carinho enorme por ti, mas uma coisa que ele falou é o seguinte: pede para o Gui contar como ele chegou no Uruguai. Então nós vamos voltar a 2013, você entrando para jogar o Marra Hello e Cash, mas eu preciso saber que história é essa do Uruguai, que aliás não foi só o B. Dias. Aproveito para agradecer as pessoas que me ajudaram aqui na pauta, cara. O Maurício Paulino, meu querido Maurício Paulino, o próprio B. Dias, querido Rádio, meu amigo Sketch, o Musa, que eu não conhecia, que foi uma dica do Paulino. Então eles todos me ajudaram. E afinal de contas, que história é essa do Uruguai, Gui? Então, isso é um pouco depois, mas já é do B. Dias, Tim. Para falar sobre isso, Gui, é importante falar duas coisas antes, né? Isso acho que foi em 2016, se eu não me engano. Que de 2012 até 2017 eu não tinha telefone celular. Eu optei por viver sem celular. Então essa é uma pequena observação. Certo. E a outra é que essa viagem para o Uruguai acontece logo após o carnaval. Peraí, só voltando. Até 2017? Você não tinha um celular em 2017, é isso? Sim. Que homem. E tinha sido logo após o carnaval e eu tinha perdido a minha carteira no carnaval, com meu cartão do banco e meu RG. Então, essas informações são um pouco relevantes para a história. Daí, eu lembro que é sábado, depois do carnaval, quarta-feira de cinzas, quinta, sexta, daí teve um sábado lá, tipo um pós-carnaval. Daí eu volto desse pós-carnaval, o Gregor me manda uma mensagem, que era o cara que administrava o B. Dias Team, e fala: Gui, tava tendo uma race dentro do time, que quem ganhasse era viagem para o Uruguai, né? Daí ele falou: Gui, teu time ganhou, você vai pegar o voo, sei lá, segunda-feira, 3 horas da manhã para Porto Alegre, daí você vai com os moleques para o Uruguai de carro. Perfeito. Tipo, eu nem tive tempo de me preparar, assim, né? E aí eu vou lá, eu vou no caixa eletrônico, foi quando eu tava começando aquele negócio de você conseguir usar biometria. Sim. E tinha algum limite baixinho, né? Exato, era tipo R$400, alguma coisa assim, R$500. Daí eu vou lá, tipo, saco o que dá do limite e toco para Porto Alegre, né? Daí, de avião? De avião até Porto Alegre. E lá a gente ia de carro até Punta. Perfeito, você conseguiu embarcar sem documento no voo doméstico. Exato. Exato. E daí eu chego em Porto Alegre, todo mundo, puta clima de festa, vamos pra Punta, puta cidade animal, tal. Daí eu falei: pô, eu tô só com a carteira de motorista, né? Expliquei o carnaval, tal. Daí os caras falam: puta, aí não pode entrar, né? Daí já comecei a ficar meio nervoso, né? Sim. Daí tem o Guga, que tava eu, o Guga, o Bitox, o Stais e o Rafael, baita turma. Daí o Guga ia direto, porque ele tem casa lá, né? Ele fala: não, Gui, mas pô, não se preocupa, a fronteira é meio tranquila, assim, não é tipo aeroporto dos Estados Unidos, sabe? Dá pra entrar. Daí beleza, né? Vamos pra lá. Daí a gente chega no Chuí, que é a cidade da fronteira, né? E bicho, eu já tô nervoso pra caralho, tá ligado? Sim. Porque a sensação que você tem é aquela sensação do programa Aeroporto do NetGeo, né? A sensação é que você é uma mula com 50 cápsulas de cocaína enfiada no estômago e que você vai parar na fronteira e não vai ter jeito de você passar reto sem dar tel, que você tá errado ali na parada. Exato, Gui, perfeito. E aí a gente chega lá, velho, e aí a gente vai no free shop, né? Quando eu olho, os moleques estão tipo com mais de 100 long neck de cerveja, incontáveis garrafas de vinho, uísque, rum, tá ligado? E eu pensando, né, puta, se der alguma merda, eles vão falar: GG12, boa sorte, tá ligado? Tamo partindo, te vira e boa sorte. Só uma coisinha aqui, 12 é o Guilherme, tá? Pro nosso espectador, exatamente. Vamos chegar também nesse assunto. Eu falei, tipo, ninguém vai me ajudar, né? Daí a gente tá ali, né? Eu já nervoso, falando, puta, né? Porque aí eu falei, eu já tinha optado, né, por viver sem celular por um tempo, né? Que é uma escolha, no mínimo, arriscada, por assim dizer. E difícil para quem é solteiro ali naquela época, tá louco. Não, difícil imaginar, mas vamos que vamos. E daí eu fico pensando, e se eu não passo? Os moleques vão para lá, na melhor das hipóteses, eles vão me dar uma garrafa de vinho para me acalentar ali durante a noite, né? Aquele frio do caralho. E eu falo, pô, eu vou ficar aqui sem celular, com pouco dinheiro, na porra do Chuí, que é uma cidade que é uma avenida, tá ligado? O que eu vou fazer?
Vou mendigar, procurar um emprego no free shop? Como é que eu vou voltar? Não sei se o dinheiro que eu tenho dá pra uma passagem, tá ligado? Enfim, daí, velho, eu nervoso que não passava um fio de cabelo. Daí a gente chega ali na fronteira, né? Tem ali, tipo, um pedágio, né? Que é onde você vai passar. E antes tem uma guarita, né? E basicamente era o seguinte, assim, o Guga desceu com o RG dos outros que estavam no carro, só ele, para levar pra guarita, os caras carimbarem e a gente voltar a entrar no Uruguai. Só que começa a demorar, Gui. Eu já tava naquela tensão, né? Que cada minuto é uma eternidade. Mas daí os moleques falam, pô, tá demorando mais do que o normal, né? Daí você já começa a pensar o pior, né? Falei, quem que me caguetou, né? Algum filho da puta quer me ferrar, falou que eu tô vindo ilegal. Daí o Guga volta e chama o Steins, velho. Que o Steins tava com RG, que devia estar escrito não alfabetizado ali, de tão velho que tava, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, porra, Steins, justo hoje que eu tô aqui clandestino, tá ligado? Você me apronta uma dessas. Daí vai ele e o Steins lá resolver o problema da RG, comprovar que era ele mesmo e tal. E nisso eu tô ali, tipo, falando comigo mesmo, né? Não, eles falaram que é tranquilo, fica tranquilo, Guilherme, não vai dar nada, respira. Daí nisso eu olho ali, que é tipo o pedágio, que é o posto da passagem, né? Eu vejo o guardinha da alfândega ali, velho, fazendo o cara tirar mala por mala do porta-mala com uma lanterninha, tá ligado? Eu falo, porra, de boíssima, né, velho? O cara vem com a lanterninha comigo, eu faço igual minha filha, né? Põe as mãozinhas no olho e falo, papai, cadê eu, né? Fecha os olhos e parto do pressuposto que se eu não tô te vendo, você não me vê, né? Como é que eu vou fazer? Aí não passava nem Wi-Fi, velho. Eu tava desesperado. Eu falei, vou ter que recomeçar minha vida no Chuí aqui, né? Abandonado. Daí eles voltam. Sei lá quanto tempo passou. Pra mim foram horas, né? Daí eles voltam. A gente entra. O seu documento nem foi, ele nem levou o seu. Ele levou 4 documentos para um carro com 5 pessoas, é isso? Levou 4 RGs e eu fiquei lá com a minha CNH, né? Uhum. Daí eu tô atrás do banco do motorista, né? Os vidros de trás preto, assim, numa tentativa falha, assim, de ficar escondidinho, assim, reto, assim, grudado na janela, né? Daí, Gui, o cara que revistou o carro da frente inteiro, fez tirar a mala, tudo, ele pega os documentos, dá um tapinha no capô e fala, bem-vindo ao Uruguai, né? Aí, bicho, mas soltou um peso, tá ligado? Aí foi muito bom. Aí chegamos em ponta, abri uma cerveja, coloquei um clandestino do Mano Tchau, velho. E fomos parar no cassino. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Me conta um negócio. Deu boa a viagem, pelo menos? Ah, só de ter ganhado esse flip já deu, né? Que coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Seguimos, senhor. Seguimos. Maravilhoso. Claro. O senhor passou, depois de cruzar uma fronteira, antes de cruzar uma fronteira sem documentação, estava o senhor em 2013 no B Dias Team jogando tudo, inclusive Omar Hailou. Daí para frente, quer dizer, como é que foi a experiência com o time e de onde que vai a partir daí? Eu comecei, e tipo assim, quando eu entro no B Dias Team, tipo, o fato dele ser um cracaço de Hailou pesa muito na minha decisão, que eu tinha, tipo, entrevistas com outros times e tal, e daí quando ele falou, pô, se você quiser estar dentro, eu nem fui mais nas outras entrevistas. Uhum. Só que daí eu mudo um pouco essa percepção, que como eu falei, a grade do Hailou, naquela época ela mudava muito, né? Então tinha épocas que estava boa, épocas que diminuía o número de torneios. Nessa época que eu entrei ali, comecinho de 2014, final de 2013, estava bem fraca. E o time ainda era pequeno em número de jogadores, né? E eu comecei a evoluir muito no Hold'em, porque eu tinha coach com o B Dias toda semana, e aí eu tinha coach eu e mais um jogador toda semana também com o Grêmio Stinhacá, que é um cara tipo de uma didática fenomenal. Então eu acabei evoluindo muito no Hold'em e focando nisso, assim, nos primeiros 2 anos, basicamente. E aí em 2016, eu tava ali num momento não muito bom, foi antes também do PS introduzir os Progressive KO, assim, larga escala, então era uma época que o mercado estava retraído ali, os torneios tinham diminuído, e eu estava meio desmotivado e tal, mas mesmo desmotivado e tal, eu sempre beliscava uns resultados de Hailou, né? Uhum. Daí um dia o B chegou para mim e falou, pô Gui, você vai bem nesse jogo, o que você acha da gente se especializar neles? Tô aqui porque você precisar e tal. E aí lá pelo meio de 2016, a gente muda esse foco, né? E eu começo a me especializar em Hailou e jogar exclusivamente Hailou. Estudar, descobrir como estudar, ir atrás de material. Foi uma guerra ali, aquele começo. Quantos profissionais de Hailou
tinham no mercado do mundo? Quer dizer, quantas pessoas estavam olhando para isso que vocês estavam enxergando e estavam falando o seguinte, cara, vamos bater esse jogo, vamos trucidar esse jogo? Porque uma coisa natural do mercado, né, Gui, é o seguinte, na hora que tem um jogo que está fácil, que ele é batível, uma parte da comunidade de pôquer vai ocupar aquele espaço e vai começar a extrair aquele dinheiro dali. Em 2016, na hora que vocês olham para aquele mercado há 5 anos e falam, cara, vamos pegar aí 5 ou 6 anos, né? Nós já estamos virando 2022 agora. Qual que é a seriedade? Quantas pessoas estão tratando aquele mercado com seriedade? Cara, de torneios, eu acho que pouco. É que é difícil formular, porque ainda tem uns que estão ali jogando sempre, mas não são vencedores e tal, mas de 30, 50 jogadores no mundo, no Brasil, o lembro de regra de High-Low tinha o B. Dias e tinha o Sérgio Ilhéu, que era um cara muito bom também, dos torneios regulares do PS, mas não consigo lembrar. E, obviamente, tinham jogadores de outras modalidades que ocasionalmente gostavam de jogar e estavam ali e tal, mas específico era bem pouco mesmo. Assim também como o material disponível na época, né? Era muito escasso. Perfeito. E aí o senhor começa a jogar High-Low e começamos a destruir o jogo em todos os níveis. Como é que foi a experiência a partir de 2016? Cara, eu comecei a evoluir bem. Eu destruía os regulares e ia mal nos cupes, principalmente porque eu comecei ali jogando um average buy-in, sei lá, 27, 30 dólares, e aí nos cupes meu average buy-in era, sei lá, 300 dólares, 500 dólares. Sim. Jogava aqueles 1K no limit. Eu lembro, por exemplo, eu comecei ali no meio de 2016. Daí teve o WCUP de 2016, que eu não joguei tanto, porque naquela época o WCUP não é um formato igual no formato atual, que é tipo o Scoop, né, que tem 3 faixas de buy-in, o High, Médio e Low. Eram só torneios bem mais caros mesmo. E aí no Scoop de 2017, né, eu lembro que no mês anterior do Scoop, que ia ser minha primeira série, assim, já focado, né, eu lembro que eu fiz 9K de profit no PS em High-Low, com o maior hit sendo tipo 1.200 dólares, alguma coisa assim. Caramba. Daí cheguei confiante, né. Pô, Gui, mas eu lembro que o primeiro torneio caro que eu fui jogar, acho que eram 2.100 no limit, ou 1.050 no limit. Minha mesa era Yuri the Energy Guy, Isildur One, Full Flush, Shaun Dib e uns russos, tá ligado? Aí foi difícil, assim, eu senti o peso ali de onde eu tava. Sim. Dito que você sentiu o peso, você caiu numa mesa zicada, quer dizer, pegou a pior mesa possível. Você sentia que, sendo um jogador de mid stakes, low stakes, Omaha High-Low, nas séries, na hora que você sentava para jogar com os caras, o problema era técnico, quer dizer, porque é difícil imaginar que os caras do Hold'em, tirando o Shaun Dib, claro, não sei nem se o Yuri já era bom em tudo feito ele é hoje, mas tirando esses monstros, esses caras gigantes, você acha que o problema era técnico ou tinha um peso do tamanho do buy-in que você estava dando? O peso do buy-in, com certeza. Sim, né? Quer dizer, tecnicamente, você não estava atrás nem desses caras muito bons de pôquer, correto? Não, ainda estava, porque eu poderia ter alguma vantagem ali, algumas especificidades de High-Low, mas eles tinham algumas vantagens, tipo, em teoria de pôquer geral, assim, entender conceitos macros de pôquer, que são aplicáveis em várias modalidades. E eu fui muito scared money também, assim. Perfeito, tranquilo. E aí você senta para jogar, você sente o peso da parada, mas continuamos. Dali para frente, vamos continuar seguindo, vamos continuar batendo o jogo de Omaha High-Low. Não, claro, porque até 109, que eram os torneios regulares, assim, tipo, você filtrar meu gráfico de High-Low até 109 é tipo uma escadinha, né? Então, dava para levar bem. Só que daí chegou um ponto que começou a ficar difícil evoluir, né? Porque, igual eu falei, eu fui procurar material na internet, depois quando eu comecei a estudar mais eficientemente, tipo, os materiais que davam frequências e probabilidades e tal, era tudo errado, tá ligado? Eu tava me baseando em estatísticas erradas. E daí, tipo, eu separava muito a mão, o B. Dias me mandava os registros dele, daí eu pegava, tipo, destrinchava os registros dele, mandava todas as dúvidas, né? Daí em 2017 também foi um ano que eu comecei a ter a sementinha ali dos outros jogos, né? Foi plantar a sementinha dos Mixeds também. Que ano foi isso? 2017? 2017, Que nesse ponto eu lembro que eu não sabia por onde evoluir, eu fui lá no 2+2 e perguntei, né? Pô, alguém aí dá coach de High-Low e tal? Daí eu recebi a resposta de um cara, né?
Daí ele me responde, pô, eu dou tal, X dólares a hora. X dólares a hora é um caminhão de dinheiro, né? Independente daquele dólar que naquela época devia ser 2,5 para 1, 3 para 1, coach de poker invariavelmente foi uma coisa muito cara, sempre, né? Não, sim, ainda mais nesses jogos que a informação é mais restrita, né? Mais escassa, sim. Tipo, eu não lembro quanto foi o valor nessa época, mas eu lembro que eu fiz com esse mesmo cara esse ano, de Mixed Games, e era 400 dólares a hora, e eu consegui 350 porque eu fiz muitos coaches, né? Muitas horas. Esse ano que você diz é esse ano? 2021. 2021, ok. Mas daí eu cheguei pro cara e falei, pô, da hora, tal, qual que é teu nick no PS, né? Me dá alguma referência pra eu saber, né? Tipo, porque pode ser o Zé da rodoviária ali que tá vendendo coach e não sabe nada. Sim. Daí ele falou assim, o Stars eu jogo bem pouco, mas eu cravei os 2 WSOP de Fixed High-Low no último ano. Eu falei, satisfatório, né? Acho que podemos prosseguir, então. Sim. Apesar de que a gente sabe que torneio de Fixed é uma variância maluca também, ou não? Ou eu tô errado? Cara, é bem diferente, assim, que uma coisa que eu demorei um pouquinho para aprender com esses jogos mais Fixed é que a percepção de stack size é muito diferente do que nos torneios de Big Bet. Porque, puta, no Fixed você pode cair ali para 2, 3 Big Bets e meias, velho. Tipo, no Dealer's Choice que eu cravei agora na BSOP, eu cheguei a ficar com 2 Big Bets. E do nada você vai num jogo ali, um jogo stud, por exemplo, e quadriplica, quintuplica. Perfeito. E existe um peso enorme em escolher o jogo certo no Dealer Choice de acordo com o seu stack e de acordo com o stack dos outros jogadores da mesa, correto? Corretíssimo. E também como que eles jogam determinadas modalidades, né? Entendi. Você consegue ilustrar para o ouvinte, quer dizer, que não entende bem a respeito do jogo, por que se você está com um stack enorme numa mesa, que jogo que você escolheria e qual que é a vantagem que você tem? Por exemplo, um exemplo aleatório qualquer. Tá, se você tá com um big stack e a mesa tá ali um average mais short, não sei, escolher algum dos studs ou dos 2-7 single draw que tem um ante muito grande. E aí você vai minando os stacks deles. Perfeito. Em contrapartida, quando você tá short stack, é mais interessante você escolher um Big O, por exemplo, um Courchevel, jogos que não tem ante, e que você tem ali alguma órbita para fazer um hand selection bom sem minar seu stack. Perfeito, obrigado. E aí você começa a fazer coaching com o malandro, quer dizer, você pegou ali o cara é bicampeão, 2 braceletes de WSOP, não mesmo joga muito no PS. E você começa a fazer coaching com ele e você tá com a semente plantada dos Mixed Games. O coaching com ele é só de Omaha High-Low. Sim, mas foi muito legal, porque ele é um cara que tem a base mais dos Mixed e que, consequentemente, é uma base de Fixed Limit, né? E foi muito legal, porque, tipo, o B. Dias, que é craque do High-Low, ele tem uma base de pot limit no limit, né? Então, tipo, sei lá, acho que um dos maiores pontos fortes do B é, tipo, como ele utiliza os sizes, por exemplo. Ele é muito bom em escolher um size adequado ali, que é algo que não existe no Fixed. Então, no Fixed você precisa de outras ferramentas, de outro repertório. Sim. Então, foi bem complementar, assim, sabe? Eu já tinha essa parte de Big Bet muito boa com o B. Dias, entendeu? Jogar bluff catcher algumas mãos, algumas frequências ideais de bluff e de defesa e tal, foi muito vantajoso, né? E também, nesse ano de 2017, né, eu lembro que eu faço coach com esse cara. Quem é o cara? Ele chama Benny Glazer. Sim. Ele, inclusive, ganhou um bracelete agora no 10K Res da World Series, mais um. Perfeito, que inclusive o Yuri ficou em terceiro, né? Exato. Ele é muito bom, ele ficou, tipo, acho que em segundo do 25K Horse e em terceiro do 10K dos 7. Que homem. E aí, nesse ano, né, eu fiz coach com ele, daí, tipo, já fiz algumas perguntas ali mais randômicas dos outros jogos e tal. E daí eu lembro que depois dos coaches dele, cara, é até meio agridoce, mas, tipo, eu bolei FT dos 2 fixes de High-Low do WCUP, do 1K e do 109 de fixed High-Low e do 109 Horse. Mas eu já vi, tipo, uma evolução muito bacana, assim, eu vi que se a gente trabalhar, tipo, é um mercado muito interessante. E também tinha feito um terceiro lugar no 8-game da World Series Circuit aqui do Brasil, que o Garrido cravou. Então também já começou a dar um gás maior, assim, para expandir, assim, o conhecimento para essas outras modalidades. Perfeito. Gui, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou o seguinte, eu fui lá, fiz o coach com o Benny Glazer, pagando, sei lá, o coach de 2021, Celta, né? $350 a hora, exatamente. Você está pagando um no milho por aula ali no coach antigo, né?
dá para tirar o dinheiro com a action de fixed limit? Quer dizer, na hora que você para pensar na grana que foi investida, ele não é um retorno imediato do conhecimento que você está agregando, né? Talvez não imediatamente, tipo, do high wall com certeza, porque o high wall, depois de holding, e até meio parelho com o PLO, é a opção que mais tem, né? Sim. Dos mix não imediatamente, mas tipo, a médio e longo prazo, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muito os frutos disso, né? Que vão sendo mais espaçados, assim. Perfeito. O dinheiro que você está pagando para fazer esse coach, ele é todo seu? Ou uma parte do dinheiro dele é do time? Cara, não. No B-Dias eu acho que entrou metade no make-up, metade o time forneceu. E depois no Forbet acho que foi a mesma coisa também. Perfeito. A informação, existe algum contrato de confidencialidade quando você faz um coaching com o cara desses? Cara, na palavra, né? Porque, obviamente, foi um baita investimento que eu fiz. Sim. Então, eu quis gravar as aulas, por exemplo, né? Eu revisitar e, tipo, eu tenho um caderno que eu vou anotando tudo, depois passo também para um documento digital, né? Sim. Pra refazer e fixar mais na memória. Mas, sim, por exemplo, esse ano que eu fiz coach com ele me deu uma tabela de start hands dos do 7 triple draw. Que é só do cara que é tipo o melhor da história, que é o alemão, Raul Gonzaga. De novo, esse ano, quando você se refere a esse ano, você está falando de esse ano 2021, que você pega essa tabela. 2021. Que é algo meio, tipo, inestimável, assim, né? Sim. E ele falou, por favor, né? Não passa pra ninguém. Cara, e algumas pessoas já me pediram e já ofereceram pagar, e eu falei, pô, não, né, velho, dei minha palavra pro cara, tipo... Sim, o cara o rádio disse que você não deixou ele olhar a tabela, que você não emprestou o celular na mão dele, que você mostrou a existência da tabela, mas que você falou, olha na minha mão e não vai ler direito. O rádio malandro, velho, já ia começar a fazer anotações mentais ali, velho. Mas é tipo, sei lá, negócio, sei lá, código de honra, não sei, mas tipo... O cara jamais iria saber, por exemplo, se eu passasse para alguém. Não ia afetar o rate dele, mas, pô, dei minha palavra pro cara que não ia passar. Não passa. Sim. Agora, a discussão técnica do que você aprendeu no coaching dele, ela é expandida pro time ou ela fica só com você? Médio, assim, tipo, se eu tô com... Tem alguns amigos aqui do Brasil que, pô, a gente gosta de discutir mãos, tá ligado? O B, o Zilby, que é muito bom em Mixed. Daí, se, por exemplo, pô... A gente tá discutindo uma mão e eu tenho algum conhecimento que veio do coach, às vezes eu falo, assim, mas, tipo, não vou destrinchar a parada, mas falo ali meio, não por cima, mas, tipo, de forma não muito aprofundada, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Primeira parte dessa entrevista, uma entrevista fantástica, que cara sensacional. E ficamos com a palavra do Pay for Fun. A Pay for Fun é o seu método de pagamentos online com praticidade e segurança. São muito mais de 200 sites agora. Tem depósito, saque direto, você tira de um site, manda para outro, enfim, aquela moleza total, aquela tranquilidade. E você ainda pode tirar o seu dinheiro do site, mandar para o cartão de crédito e gastar com o que você bem entender. Cartão de crédito internacional que vale em todo o mundo. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui, fala, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, onde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho que eu perdi essa semana, hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, Garridão. E vamos correr direto para as redes sociais. E rede social, obviamente, a primeira coisa que me brota aqui é a imagem de Marcelo Lanza num bar assistindo a NFL. Por favor, Marcelo Lanza. Cara, eu cheguei... eu tava em Miami, cheguei em Orlando e eu fui ver o Sunday Night, né? Que é, pra quem gosta de NFL, é o evento do domingo deles, que a galera vai pros bares pra poder assistir, né? E aí eu sento naqueles bares americanos, cheio de TV pra todo lado, os sport bars. E quando eu sento pra ver, tô lá vendo o Sunday Night, eu olho pro lado, dou de cara com o Padilhão na TV. Que homem! Tipo assim, tinham 30 TVs no bar, todas passando NFL. E uma TV ali bem central, passando Poker Stars Play Championship, e o Padilha na capa, e metendo bala, e passou o Padilha horas, tinha entrevista com a Kari, e eu fiquei muito feliz, cara. Eu achei muito sensacional, e o tanto que isso é grande, cara. Eu achei muito legal.
Aí sim, Lanzinha, que demais, fantástico, cara. Queria também agradecer a todos que tiveram na nossa live alcoólica, maravilhosa, hein, Lanzinha? Agora sóbrio, repensando e tendo ouvido grande parte dela, parabéns pra nós, hein? Que homens e mulher. Parabéns pra nós, e há boatos que sequela virou no Jiraya, Gabi abriu a porta do guarda-roupa pra conversar com o Leão e Nárnia, quer dizer, a turminha na live alcoólica pegou ao pé da letra mesmo. Vamos pra cima, vamos time. Vamos, time, aguardando a de dezembro de 2022. E por último, avisando aqui na sessão de e-mails, interação com os ouvintes, que estamos voltando a Belo Horizonte, pelo menos eu estou voltando na semana que vem, e vamos começar a providenciar os prêmios dos rankings de torneio do PokerCast e afins, lembrando que vamos ter vários torneios no Stars no ano de 2022, com prêmios também, além dos prêmios em dinheiro. Boa! Eu ainda não. Na outra eu tô lá. Aí sim. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarei a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando grandes histórias do poker. Assine já. E Miblisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. 3 dicas curtas. A primeira, terminei de ler o livro 7 de Paus, dica do querido Maurício Paulino. Maurício, que é amigo querido e, obviamente, ouvinte do PokerCast, também jogador de Mixed Games. Cara, que livro sensacional. Eu terminei de ler na praia. Na hora que eu fechei a última página dele, eu já abri o livro O Drible da Vaca, do mesmo autor. O primeiro foi indicação dele, o segundo foi presente mesmo. Então já tô lendo, já li um pedação dele. Que livro fantástico. Assisti também o Não Olhe Para Cima, o filme com Leonardo DiCaprio e com diversos ganhadores de Oscars, que tem uma premissa muito legal, a premissa era muito boa, mas pessoalmente achei a execução bem fraca, bem fraquinha, achei um filme lamentável. Teve tanta gente que eu admiro, que adorou o filme, que amou, que eu vou reiterar o seguinte, é tão somente a minha opinião, ok? E por último... Fiquem de olho que eu tô indo fazer um podcast sobre um assunto que não é poker em curta temporada, então já tô anunciando que logo, logo tá chegando breaking news aqui. Boa. Eu vou ver esse filme ainda. Eu tô com muito problema em ver o filme na questão que parece que ele tá muito dividido politicamente, assim, as pessoas, em vez de somente ver o filme, elas meio que se perderam nos discursos políticos, mas eu vou ver. Eu quero tentar ver ele com o máximo de isenção possível para chegar a alguma conclusão. Como eu falei, eu tô fora, então realmente eu não consegui ver nada. Agora era a hora certa de você pegar aquele filme da caixinha mágica e falar que você viu no avião, depois viajar nos Estados Unidos. Mas eu não trouxe a caixinha mágica porque eu fiquei com medo desses negócios de ir e voltar e os caras quererem me taxar na caixinha mágica. Sim, eu digo o seguinte, você podia pegar o que você viu em casa na caixinha mágica e falar, não, dessa vez eu vi no avião mesmo. Né? Cara, mas eu vou dar uma dica cultural, que é o seguinte, eu tô em Orlando, eu fui na Disney 2 dias no Universal Park e eu vim especificamente nos parques da Universal para ver os brinquedos do Harry Potter. É uma coisa que eu venho dando dica, né? Desde que todo mundo me conhece, eu adoro esse mundo mágico. E tem muito brasileiro aqui. Quem gosta e tiver a oportunidade, tem que vir. O Castelo de Hogwarts, a aventura do Harry dentro do castelo, a riqueza de detalhes que você tem ao andar no castelo, você se sente dentro do filme, o jornal que mexe, o banco Gringotts e a aventura do Harry dentro do Gringotts, o beco diagonal é um show à parte. Os caras reconstruíram a cidade inteira com riqueza de detalhes. Então se você gosta, cara, e tem a oportunidade de vir, venha, porque é algo assim marcante para quem, assim como eu, é apaixonado por esse mundo mágico. Então fica a minha dica, Universal Parks, Harry Potter.
@GuiCalil e @LanzaMaia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online, Starks Clube, muito mais que um clube de poker, e Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e de poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê 5 estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks or three, 3 aces of spades, 3 aces of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever.